Meu nome é Guilherme Bastos, sou responsável pelo simulador eletrônico da prova do Detran, da editora Nosso Trânsito, né? Hoje estarei apresentando para você a ferramenta de cadastro de questões. Como é que funciona essa ferramenta? A sintaxe dela é o seguinte: o objetivo dela é poder dar a opção da autoescola, de poder cadastrar as suas próprias questões para que essas questões caiam para os seus alunos, tá? Então vamos acessar agora a área de administração da autoescola, né? Do exame do Detran. Para o endereço www.nossotrânsito.com.br/exame_detran/ADM. A autoescola já irá possuir um usuário e uma senha para a sua área restrita, né? Eu vou inserir aqui meu usuário e minha senha e clique em entrar. Agora eu vou vir aqui, ó, em cadastrar questão. Clicando sobre essa opção, irá me dar essas seguintes opções, tá? Eu vou estar explicando uma por uma e depois irei preencher para poder demonstrar para vocês. A matéria, o nome já é sugestivo, diz qual matéria que essa questão faz parte, né? Vamos supor que eu quero fazer uma questão de legislação, eu seleciono legislação. A pergunta seria a pergunta a qual eu estaria fazendo para o aluno, né? Essa opção de localizar imagem é interessante. Vamos supor que eu estou falando sobre placa tal. Por exemplo, vou pesquisar aqui uma placa. Placa pare, por exemplo. Eu venho aqui e achei, ou seja, eu tenho como estar inserindo imagens diretamente do banco de conteúdo da editora, né? Aí vamos supor que eu inseri essa imagem aqui e eu escolhi a imagem errada. Eu clico aqui em retirar imagem, posso localizar novamente qualquer outra imagem, tá bom? O peso significa qual é a probabilidade que caia essa questão na hora que o aluno fizer o simulado. O nível pergunta é o nível de facilidade, né? Ou seja, se está fácil, se está médio ou difícil. A resposta seriam as alternativas A, B, C e D. E suas respectivas diretrizes estão corretos, errado, né? Vamos supor, resposta A, vou dizer que está correto. A B, ou seja, está incorreto, muito próximo, mais ou menos, tá? Ou seja, só pode haver uma questão correta, não pode haver mais de uma questão incorreta. Correta. Isso o programa vai validar para vocês, tá bom? Agora eu vou estar preenchendo aqui automaticamente a questão aqui para vocês poderem dar uma olhada, tá bom? Pronto. Eu preenchi aqui uma questão, né, para que vocês possam dar uma olhadinha aqui como seria. Por exemplo, ó, aqui é dever de todo condutor de veículo. Não há imagem para essa determinada questão. O peso da probabilidade de cair é muito provável. Nível da pergunta é médio. Transitar em veículo compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Tá? E assim vai. Essa questão A é a minha correta. Se eu vier aqui, ó, e marcar qualquer outra questão correta também, na hora que eu salvar, ele vai me dar a seguinte mensagem: podem haver somente uma resposta correta, né? Por causa que não pode haver mais de uma resposta correta, né, nesse questionário, né? Eu vou colocar aqui então fora do contexto, tá? Aqui embaixo são as palavras-chave, ou seja, são as palavras as quais você estará colocando para que na hora que você inserir ela na pesquisa, quando você vier pesquisar uma pergunta, por exemplo, ela seja achada pelo nosso sistema, tá bom? São as palavras-chave da sua questão. Eu clico aqui em salvar questão e ela automaticamente já estará aqui no meu banco de dados, tá bom? Ou seja, cadastrou automaticamente. Quando o aluno for fazer a prova dele lá no seu simulador, ele estará já com essa questão aqui junto com as demais para estar sendo sorteadas, tá bom? Então, essa é a ferramenta para cadastro de questões. Temos também aqui, ó, essa ferramenta que é pesquisar questão. Vamos supor, como é que eu vou saber que essa questão está ou não cadastrada num banco de dados que já existia antes de eu estar cadastrando as minhas? Eu simplesmente coloco aqui a descrição, né, eu escrevo, e ele automaticamente estará pesquisando nas milhares de questões aqui para você. Vamos supor que vamos colocar aqui, vamos pesquisar essa questão aqui, ó, por exemplo. Eu venho aqui em pesquisar, né? Aquela aqui, ó.
Havia outras, né, questões que teriam essa descrição também, ó, correto? Ou seja, ele vai pesquisar em toda a questão, tanto na descrição da questão, que seria a pergunta, quanto nas alternativas A, B, C e D, tá bom? Você pode pesquisar à vontade, você vai achar todas as questões. Essa opção de usar somente minhas questões, ela vai ser habilitada, vai ser possível você habilitar quando você tiver questões suficientes para que você utilize somente as suas, não as questões que já estão cadastradas pela editora, tá? Vamos supor, você tem que ter no mínimo 30 questões, X questões de legislação, de mecânica, de meio ambiente, isso tudo o sistema te informa para que você possa utilizar somente suas questões, tá bom? Mas caso você não possua as 30 questões necessárias, de acordo com a quantidade de questões por matéria, ele simplesmente não deixará você alterar esse registro aqui. Esse aqui vai ficar inditável, né? Não vai dar conta de editar, tá bom? Então, essa é a ferramenta de pesquisa e cadastro de questões. Muito obrigado pela atenção. Editora Nosso Trânsito agradece.